realmente... Outro dia eu ouvi até o Wagner Mancini dizendo o Corinthians ainda está em reconstrução. Aí eu parei para pensar, eu falei, mas em dezembro? Tem janeiro e fevereiro, quase todo mês de fevereiro, 25 de fevereiro, 24 de fevereiro termina o campeonato. Reconstrução já na parte final do campeonato. É difícil de entender essas coisas. Corinthians poderia ter o Gemerson, não terá o Gemerson na zaga. O Jô está fora, entra o Matheus Davó. O Bozelli está no final de contrato, não põe para jogar. O time do Corinthians, vamos falar real, não é aquela sétima maravilha do mundo. Não é time para cair, mas também não é a sétima maravilha do mundo. Enfim, a gente vê um Corinthians chegando num clássico dessa importância, time que tem uma invencibilidade grande contra o São Paulo, são 12 jogos de invencibilidade jogando na sua arena, e vê o São Paulo lá em cima, são 20 pontos de diferença do São Paulo para o Corinthians, ou do Corinthians para o São Paulo. É muita coisa. O Biratel, vou começar com você. O que é que você imagina desse time do Corinthians com essas consequências e esses problemas vividos e esses problemas com as consequências dentro de campo com o time do Corinthians? Bom, eu acho que o Corinthians tende a seguir nessa toada das últimas partidas, tentando fazer com que o jogo se torne o mais lento, cadenciado e monótono possível, com uma defesa segura, né? Acho que claramente a prioridade do Mancini quando assumiu foi reorganizar a defesa, que estava uma bagunça total, e até os jogadores que vinham mal, como o Marlon e o Bruno Mendes, começaram a jogar bem, com qualquer um deles, quando complementa a defesa com o Gil, eles têm entrado bem. Então, acho que o Corinthians vai tentar amarrar o jogo e fazer com que o de São Paulo não desenvolva o seu futebol. Porque se deixar o jogo mais solto, é um jogo muito favorável ao São Paulo. E o Mancini tentou fazer isso num jogo, deixar o Corinthians jogar mais solto. Deu muito ruim. Foi no 5-1 do Flamengo, que o Corinthians chega no segundo tempo, vai para uma trocação com o Flamengo, que o Corinthians se abre, até cria muitas chances, né, que o Hugo faz boas defesas, mas o Corinthians sempre que tomava um ataque, gol do Flamengo, um atrás do outro. Então acho que o Mancini aprendeu a lição naquela goleada e vai tentar montar um time, fazer um time amarrado que deixe o jogo lento, né? E aproveitar algumas estocadas. O problema é que o Corinthians nem muita velocidade tem para contra-ataque, né? Não tem velocistas ali, não tem mais o Pedrinho, não tem mais o Janderson, né? Que jogadores que podiam ser acionados nessas circunstâncias para levar a bola até o atacante, quem quer que fosse o atacante. Então o Corinthians nem muito isso tem. Então eu acho que o Corinthians vai tentar transformar o jogo num jogo mais amarrado, um jogo mais chato. E o São Paulo vai tentar soltar. E eu acho que o Corinthians meio que vai fazer isso até o fim do campeonato. Porque meio que tá funcionando. Vai empatar um aqui, ganha um aqui, perde um ali. E nisso o time já tá um pouquinho mais tranquilo para fugir do rebaixamento e tende a terminar um campeonato ali no meio da tabela, já pensando em 2021. Bira, imagino quase como você, né? Porque eu acho que depois que você organiza a defesa, você já tem uma situação mais estável no meio campo com o Gabriel e com o Cantígio, né? Ou com o Xavier, né? Às vezes com o Xavier para dar mais sustentação na marcação, quando é um jogo que o Corinthians precisa disso. Mas eu acho que precisa do passo adiante. Eu acho que precisa do passo à frente, que é melhorar do meio campo para frente. Aqui eu olho a escalação do time do Corinthians, se a gente tiver o campinho já pode até colocar, porque aí eu vou perguntar para você, André, o seguinte, ó. Cássio, Fagner. O Cássio já jogou na seleção brasileira. Fagner, jogador de seleção brasileira. Bruno Mendes, jogador da seleção do Uruguai, tanto da principal quanto da idade dele, que é o sub-23. Gil jogou na seleção brasileira. Fábio Santos jogou na seleção brasileira. Cantígio e Gabriel no meio campo. Já é um meio campo que tem um marcador e um jogador de saída de bola. Aliás, o Cantígio disse que precisa começar a reviver aquele jogador que sabia fazer a bola rolar. Otélio Casares no meio campo, Luan tá fora. Olha aí o André, Luan tá fora. E Ramiro para completar o meio campo com o Davó lá na frente. É o que tem de melhor. Ou o Gemerson não pode jogar. Ou com o Jô na frente e ganharia um outro contorno. Eu acho que com o Davó ainda tem um pouquinho de velocidade. O que você pensa, André? Olha, Pascoal, eu vejo o trabalho do Mancini para a gente ter uma ótica um pouco mais otimista e uma mais negativa.
A mais otimista é essa questão da defesa, que vocês estavam mencionando. É fato que o Corinthians é um time mais organizado neste momento do que já esteve na temporada. Não que jogue brilhantemente, longe disso, mas é um time que ficou mais seguro. A gente está falando do Corinthians, vem de 3 rodadas sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não havia ficado nenhuma vez 2 rodadas seguidas sem sofrer gols. O Mancini, no Brasileiro, são 5 jogos sem sofrer gols em 9 disputados. Então é um time que defensivamente é mais confiável, está mais estabelecido, mas eu acompanho muito isso que você falou. Eu acho que assim, conforme você já tem essa segurança, o time já está mais confiável, a gente olha os nomes da escalação que o Corinthians tem, poderia entregar muito mais ofensivamente, que a questão não é nem que o Corinthians é um time reativo, que se defende, espera para contra-atacar e proporciona jogadas de perigo quando tem essa possibilidade. O Corinthians ofensivamente é muito pobre, independentemente de se procura atuar mais tendo a bola, jogando de uma forma mais reativa. A gente hoje estava dando uma olhada, o Corinthians priorizou o trabalho com bolas paradas no treinamento, e aí você pensa no retorno do Otero, quanto que isso pode ser uma arma. Então, de repente, a gente pode ver um cenário que eu imagino, como o Bira falou, do Corinthians procurando amarrar muito o jogo e ter, em algum lance fortuito, de lance individual do Casares, que acho que é o jogador tecnicamente hoje melhor do Corinthians, ou um lance de bola parada, que a gente conhece a qualidade do Otero. Mas é um time que poderia estar pensando muito mais. Não no jogo de amanhã. No jogo de amanhã, acho que é muito mais complicado você encarar de igual para igual, querendo ir para essa trocação com o São Paulo, mas em várias circunstâncias da temporada, nos últimos jogos, o que a gente tem visto, eu acho que o Corinthians do Mancini, que defensivamente está mais estável, ofensivamente poderia proporcionar alguma coisa assim. E aí, o final da temporada, eu imagino uma situação muito similar ao que o Bira colocou. É um time que vai tentar muito mais, talvez não perder os jogos do que ganhar, um jogo ou outro que vai se sair um pouquinho mais para fazer uma temporada, acho que talvez para construir uma ideia de jogo mais clara, um pouco mais ousada, a partir da próxima temporada. Jorge, estou vendo aqui na classificação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem 30 pontos, o São Paulo tem 50. O Corinthians tem 24 jogos, tem 7 vitórias. O São Paulo tem 14 vitórias. O dobro de vitórias do que o Corinthians. Mas tem um histórico de que o São Paulo não ganha na Arena do Corinthians. Isso pesa, não pesa? Os jogadores... Ou o São Paulo tá tão galopando, tão na frente, né? Porque aquele negócio... O jockey, quando dá ver que não tem ninguém atrás, ele deixa o cavalo ir sossegado e tal. Mas precisa ter aí um pouco de controle da ação. 50-30, a diferença é enorme. Mas o São Paulo nunca ganhou na Arena do Corinthians. Nunca tinha vencido também na Arena do Palmeiras e esse ano venceu. Essa é a hora, Jorge? Olha, Pascoal, é mais do que a hora, né? Fundamental para o São Paulo para manter essa sequência. O São Paulo que vem numa série espetacular, né? 12 jogos de invencibilidade no geral, 17 no Campeonato Brasileiro, 10 vitórias, 7 empates. E contra adversários brasileiros, né? O São Paulo não perde há 21 jogos, desde o dia 3 de setembro, quando perdeu por 3-0 para o Atlético Mineiro no Mineirão, aquele jogo polêmico, né, com gol anulado, quando estava 0-0, depois do reconhecimento que o VAR errou. Desde ali, desde 3 de setembro, o São Paulo não perde uma partida oficial para times brasileiros. Esses 21 jogos, no geral, somando todas as competições, é a melhor sequência do São Paulo desde 2008, há 12 anos atrás, quando o São Paulo foi campeão brasileiro pela última vez.